Oi, pessoal. Encerrada então a parte de reprodução sexuada, nós vamos falar um pouco sobre propagação vegetativa, principalmente as aplicações agronômicas, as aplicações comerciais da propagação vegetativa. Vocês devem se lembrar porque nós vimos propagação vegetativa na primeira aula desse curso. Nós falamos que na propagação vegetativa ocorre a formação de novas plantas sem o envolvimento do processo de fecundação. A implicação disso é que na propagação vegetativa, as plantas obtidas, as mudas obtidas, são clones da planta-mãe. Nós vimos na primeira aula os processos naturais de propagação vegetativa. Nós vimos que existem algumas plantas, como por exemplo Bryophyllum, que antigamente chamava calanco, que produz os bulbílios, que são gemas epífilas. Nós vimos tulipas ou lírios que produzem bulbos. Um bulbo também é a cebola, que produz bulbo. Nós vimos tubérculos e rizomas, por exemplo, a batata inglesa ou o gengibre. A batata é um tubérculo, o gengibre é um rizoma. E estolões, por exemplo, um morangueiro produz estolão. O que nós vamos nos concentrar então nessa aula são nos processos artificiais de propagação vegetativa. Nós vamos falar sobre estaquia, mergulia, alporquia, borbulia e cultura de tecidos. É importante lembrar que essa aula, na verdade, é a soma de duas aulas que estavam separadas anteriormente. Então, vocês vão encontrar 2 resumos de aula dessa aula. O que seria lá no site da disciplina o resumo da aula 11 e 12. No Moodle já vai estar os 2 resumos, um embaixo do outro, para vocês acessarem. Vamos começar pelo processo artificial, que é o processo de estaquia, onde partes vegetativas da planta, geralmente um fragmento de caule, um pedaço do ramo da planta, são destacados então da planta-mãe e dão origem a novas plantas inteiras. A estaquia é a maneira mais comum da gente fazer as populares mudinhas de planta. Acho que todo mundo já tentou fazer a muda de uma planta, corta lá um pedacinho de um ramo de uma planta, a figura já está até mostrando aí, põe num copo d'água, espera enraizar e depois planta no solo. Mas a estaquia, além dessa parte mais horticultural da coisa, ela é usada comercialmente para propagação, principalmente de espécies ornamentais, espécies frutíferas. Aí vocês estão vendo estacas de amoreira, e aí um outro sistema em que está fazendo estaca de plantas de alecrim. Então, nesse caso, ainda coloca assim, um raminho num copo com água ali, isso é uma coisa um pouco mais caseira, ou então já diretamente nos vasinhos. Existe uma explicação do porquê que esse negócio funciona, e essa explicação vocês já devem saber, nós vimos isso na fisiologia básica. Isso tem a ver com o transporte polar de auxinas. As auxinas são hormônios produzidos no meristema apical caulinário nas folhas jovens, e essa auxina é transportada da parte de cima da planta em direção à parte de baixo, pelo centro da planta, pelas proteínas PIN, que são proteínas que fazem efluxo de auxina. Então a auxina é transportada em direção à raiz. A hora que você corta o caule, esse corte interrompe esse transporte, então existe um acúmulo de auxina na parte de baixo do caule. Existe também um transporte de auxina da parte de baixo da planta para a parte de cima, que é feito pela PIN2, vocês devem se lembrar, mas esse transporte não é suficiente para contrabalancear o transporte da PIN1, que é muito mais eficiente. Portanto, existe um acúmulo de auxina na base dessa estaca, na base desse pedaço de caule. Esse acúmulo de auxina na base da estaca induz a expressão de genes, por exemplo, pletora e outros genes, que vão induzir a formação, então, de raízes adventícias. Vai formar raízes na parte onde foi cortado ali daquele caule. Esse processo pode demorar alguns dias, às vezes algumas semanas, ou pode demorar, às vezes, até um mês. No entanto, esse esquema não funciona para todas as plantas. Se você tentar fazer isso com a planta de milho, por exemplo, não vai funcionar. Então, por que algumas estacas pegam, que é a palavra popular que a gente usa, mas pega ou não pega? Porque para que a estaca pegue, é necessário 2 coisas. A primeira coisa é que exista reserva suficiente nesse pedaço de caule, reserva de energia, para que as raízes tenham tempo para se formar. Então, geralmente, quando a estaca é feita, a gente tira as folhas da estaca para diminuir a evapotranspiração. Então, naquela estaca de amoreira que nós mostramos agora, as folhas que tem aí são as folhas dos brotinhos que estão já germinando, já estão nascendo ali, brotando. As folhas foram retiradas. Por que as folhas foram retiradas? Para evitar o excesso de transpiração que podia fazer com que a planta perdesse muita água e acabasse essa estaca morrendo. Então a planta precisa ter reserva acumulada nesse pedaço de caule, porque ela vai ficar um tempo sem fazer fotossíntese. Porque você tirou as folhas, ela vai ficar com a fotossíntese prejudicada. Então tem que haver reserva suficiente nesse pedaço de caule.
até que a planta tenha tempo de brotar de novo e restaurar o processo fotossintético. A outra coisa é que a planta tem que ter auxina endógena suficiente para acumular na base da estaca. Então, aquele acúmulo de auxina na base da estaca tem que ser suficiente para induzir a expressão de genes que vão levar à formação da raiz. O segundo caso aí, a auxina insuficiente, é facilmente resolvível, porque a gente consegue aplicar a auxina exógena na base da estaca para induzir formação de raízes adventícias. O primeiro caso, a necessidade de ter reserva suficiente de energia na estaca, nem sempre isso é possível resolver, mas aí para isso nós temos a alporquia e a mergulhia que nós vamos ver daqui a pouco. Então, a aplicação da auxina, isso induz a formação de raízes adventícias. Nem sempre isso é necessário, às vezes, uma maior parte das espécies, a auxina presente na estaca já é suficiente para que ocorra a formação de raízes. Então, vejam, com essas duas necessidades, tem que ter reserva e tem que ter auxina suficiente para formar raiz. Às vezes não precisa nem ser um pedaço de caule inteiro. Existem plantas que a gente faz estaca com folhas. E algumas dessas folhas, quando você puxa essa folha da planta, junto vem a gema axilar que estava anexada entre a folha e o caule. Vocês devem se lembrar que na base de toda a folha existe uma gema axilar e algumas plantas, principalmente plantas suculentas, na hora que você puxa a folha, junto vem a gema axilar. Então, algumas folhas, principalmente de suculentas, trazem a gema axilar quando destacadas da planta-mãe. A hora que você tira essa gema, ela não vai estar mais submetida ao efeito de dominância apical do meristema apical caulinar, porque ela foi retirada da planta, do contexto da planta. Então, como você quebrou a dominância apical dessa gema, simplesmente tirando ela da planta, ela não tem mais a influência do meristema apical caulinar, essa gema vai brotar. Na hora que ela brota, vejam, é um novo meristema apical caulinar ativado com folhas jovens. Isso vai produzir auxina, a auxina vai ser transportada para a região de baixo dessa plantinha e isso vai induzir a formação de raízes. Então, pronto, o ciclo fechou. As raízes que estão sendo formadas vão produzir citocinina. Lembre-se que a citocinina é um hormônio produzido pelas raízes e que induz a parte aérea. Então, assim que essas raízes forem formadas, vão produzir citocinina que vão induzir a formação dessa parte aérea. Essa mesma explicação, esse mesmo princípio se aplica em estacas de folhas que não têm gemas, porque às vezes quando você corta a folha da planta, você corta e não vai vir a gema axilar. Esse é o caso das folhas de St. Paulia, que a gente chama popularmente de violeta africana, ou mesmo de begônia. Às vezes, algumas espécies de begônia você corta um pedaço do limbo foliar e isso ainda vai regenerar uma planta. Como isso é possível? É que, tanto a begônia quanto a St. Paulia, a violeta africana, são suculentas. Elas têm uma quantidade de reserva na folha muito grande de nutrientes e de energia. E essas folhas geralmente contêm auxina suficiente para induzir a formação de raízes. Então, se você colocar um pedacinho de folha de begônia, um copo com água, ou então uma folha de violeta com pecíolo mergulhado na água, você vai observar dali alguns dias, às vezes algumas semanas, o aparecimento das raízes. De novo, as raízes produzem o hormônio citocinina, a citocinina vai ser transportada para cima desse pedaço de folha. Geralmente, como você cortou o pecíolo ali, o transporte não vai voltar para a folha em si, mas vai ficar acumulado ali na base do pecíolo, e isso vai induzir um novo meristema apical caulinar. Então, pronto, esse sistema se fecha. Se for produzido primeiro o meristema apical caulinar, ele vai produzir auxina, que vai induzir a formação de raiz. Se formar primeiro a raiz produz citocina, que induz a formação de parte aérea. Então, desta forma, como a folha tem energia suficiente ou reserva suficiente para manter esse processo funcionando durante algumas semanas, ocorre a regeneração da planta inteira. Esse é o processo comercial de propagação de algumas suculentas, inclusive da violeta africana. Algumas imagens nós fizemos aí numa visita à Olambra, por exemplo, e lá eles fazem essa propagação de violetas africanas com esse sistema de propagação por pedaços de folhas, né? Então, a propagação comercial de violetas geralmente é feita nesse sistema. Outras espécies, como eu disse, a begônia é feito assim. A gloxínia, que também tem folhas suculentas, também é feita dessa forma. A sansevieria, que a gente chama popularmente de espada de São Jorge, né, também é feito dessa forma. Você corta pedaços da folha da sansevieria. Lembre-se de colocar a folha sempre na posição em que ela estava na planta, né? Então a parte de baixo virada para baixo, a parte de cima virada para cima,
quando era possível a gente fazer aulas práticas, né? Nas aulas práticas os alunos faziam propagação de todas essas plantas aí e depois levavam os vasinhos para casa, né? Que era uma vantagem também. Muito bem, então, como eu disse, para que a estaquia, tanto de caule quanto de folha, funcione, o que é necessário? É necessário que tenha auxina suficiente nessa estaca para que o processo ocorra, pelo menos iniciar a formação de raízes, e que tenha reservas suficientes para que a planta aguente um tempo até brotar novamente e poder começar a fazer fotossíntese de novo. Como eu disse, se faltar auxina, isso é fácil de resolver, coloca auxina exógena, então uma solução de auxina. Hoje em dia existem produtos comerciais que são como talcos, né, que contêm auxina, e você então simplesmente mergulha a folha, um pedaço de folha, um pedaço de estaca, de caule nesse talco e você coloca para enraizar e a auxina está garantida. E se faltar reserva, aí é um pouco mais complicado. Então aí tem uma outra técnica que é a mergulhia. Então, a mergulhia é feita justamente para aquelas espécies de plantas que têm pouca reserva no caule, mas têm a auxina suficiente para induzir o enraizamento. Só tem um pequeno detalhe: essa espécie precisa ter os ramos maleáveis ou flexíveis. Isso porque na mergulhia, como o próprio nome fala, né, mergulhia, você vai mergulhar alguma coisa em algum lugar. E essa alguma coisa é um ramo da planta que você vai mergulhar no solo. Então, como a planta está fazendo fotossíntese, né, está produzindo energia e reserva, você vai mergulhar o ramo. A hora que você mergulha o ramo na terra, esse ramo continua sendo nutrido pela planta-mãe, mas essa flexão do ramo faz com que mude o transporte polar de auxina. Então, o transporte polar de auxina deste ramo que for mergulhado, lembrem-se que nesse ramo a auxina está sendo produzida pelo meristema apical caulinar e pelas folhas jovens, que estão na ponta do ramo. Então, o transporte de auxina da ponta do ramo é em direção à base do ramo. Só que ali você fez um obstáculo, né? Uma espécie de uma rampa ali que a auxina teria que subir contra a gravidade nesse pedaço do ramo que está flexionado. E aí isso é mais difícil. Então a auxina não vai conseguir subir contra a gravidade no ramo e vai ficar acumulada na parte do ramo que está encostado aí no solo. Então esse acúmulo de auxina na base ali desse entortadinho, né, dessa curva que você fez com o ramo, vai induzir a formação de raízes adventícias. Então tá vendo aí numa planta ornamental, a pessoa está fazendo a mergulhia, você pode prender esse ramo flexível no solo com um arame, um pedaço de arame. Então o pedaço de arame foi torcido em formato de um U invertido, né, para manter esse ramo encostado na terra. Depois ele vai juntar a terra ali e fazer um montinho em cima desse ramo. Ou colocando num vaso, né, e depois você põe uma pedra ou alguma coisa para segurar aquele ramo ali encostado na terra. Uma vez que esse ramo enraizou, você percebe que enraizou, você escava um pouco o solo e vê como é que está, dá uma inspecionada para ver se já tem raiz formada ou não. A hora que houver raiz formada, simplesmente esse ramo é cortado. Então você corta mais ou menos por aqui, né, onde está mostrado com a seta aí no ramo. Então a planta mãe continua viva, continua lá, todos os ramos estão vivos e sem problema nenhum. Aquele ramo que você cortou está enraizado e essa é uma nova planta, uma planta que é clone, cópia da planta mãe, né? Então esse é o caso da mergulhia. Tá bem, mas vamos supor que o seu ramo não seja flexível, que a sua planta então não tem reserva suficiente, tem auxina, mas não tem reserva suficiente, mas o ramo não é flexível. Então, nesse caso, a gente usa a alporquia. Então, na mergulhia, você leva a planta ao solo. Na alporquia, você leva o solo à planta. Então, você não vai conseguir fazer isso, a mergulhia, por exemplo, uma planta de eucalipto, né? Mas você vai torcer aquela árvore para encostar no solo, não tem como. Mas você pode fazer a alporquia. Então, na alporquia, você faz um pequeno ferimento no ramo. Isso é para você interromper o transporte polar de auxina, uma espécie de um anelamento no ramo. Você fere o ramo, então aquele transporte de auxina que estava vindo, principalmente pela periferia da planta, de baixo para cima, vai interromper e vai acumular auxina nessa região que você feriu ali na planta. Ou você pode, inclusive, aplicar auxina artificialmente nesse ferimento. Uma solução de auxina, ou como eu disse, tem produtos comerciais que são talcos com auxina, você pode aplicar nesse seu ferimento. E aí essa região você vai envolver com um saco plástico contendo terra úmida, ou mesmo um vaso que você cortou e adaptou ali para colocar a terra e esperar induzir o enraizamento. Então aí nós estamos vendo uma alporquia, vocês estão vendo aí a realização do anelamento para interromper o fluxo polar de auxina.
E aí, logo depois, a aplicação talvez de auxina, aí não dá para saber se aplicou auxina ou não, mas estão vendo que eles adaptaram um vaso cortaram um vaso ao meio, depois emendaram de novo, em volta desse pedaço de ramo ou anelado, e colocaram terra dentro do vaso. E aí, a hora que isso enraizar, você corta embaixo ali do vaso, né? A planta vai brotar de novo e a parte de cima já está dentro do vaso, é uma nova planta. Aqui o exemplo é feito com saco plástico. No caso da esquerda, aí o saco plástico é preto. Eu prefiro o caso da direita, em que o saco plástico é transparente, porque você consegue ver depois, a hora que as raízes começam a aparecer. Você consegue ver do lado de fora do saco. Não sei se vocês conseguem ver, ele tem umas raizinhas já encostadas na parte de fora do saco. Né? Então isso indica que a planta já está enraizada. Então você corta logo abaixo do saco. Novamente a parte de baixo, que é da planta mãe, isso vai rebrotar, não tem problema, a planta não vai morrer. E a parte de cima você tira e isso é a sua nova planta. Você leva ao solo ou já fica num vasinho, como a gente viu naquele primeiro exemplo. As técnicas que nós vimos até agora objetivam fazer uma muda, e essa muda geralmente vai para um vaso com terra ou vai para o chão, enfim. A planta foi propagada vegetativamente e a nova planta vai para o solo. Existe uma técnica de propagação vegetativa, no entanto, que visa a combinação de características genéticas de duas plantas diferentes, a combinação de dois genótipos, que é a enxertia. Tomem cuidado quando eu digo combinar dois genótipos. Eu não quero dizer que vai hibridar. O que eu quero dizer é que nós vamos juntar dois genótipos diferentes numa quimera. Então, geneticamente, as duas plantas que estão sendo enxertadas vão manter o seu patrimônio genético e não vai haver nenhuma mistura genética entre essas duas plantas. A enxertia com esse objetivo de combinar características geralmente é feito, por exemplo, para combinar uma parte aérea de uma laranja Hamlin ou uma laranja Pocã, ou que quer que seja, um cítrus qualquer que dê bons frutos, com, por exemplo, a tangerina Cleópatra ou limão cravo, que são espécies que têm um sistema radicular muito resistente a doenças, principalmente doenças fúngicas e, em alguns casos, resistência a nematóides, enquanto que as laranjas doces geralmente não têm esse tipo de resistência. Isso vai fazer, então, com que haja a produção de uma planta que tenha uma raiz com um genótipo de uma espécie, inclusive, diferente da copa. A copa vai ter uma outra característica genética para produzir bons frutos, enquanto que a raiz tem uma característica genética de ser resistente a doenças. A enxertia é, portanto, um tipo de propagação vegetativa. Não existe mistura dos genótipos. Prestem bastante atenção nisso, porque existe muita fantasia em volta da enxertia. Tem gente que diz, por exemplo, que a nectarina é ameixa enxertada em pêssego, ou pêssego enxertado em ameixa. Não tem nada a ver, nem é um cruzamento entre essas duas espécies. A nectarina é um tipo de pêssego sem pelos, só isso. Então, cuidado que a enxertia não representa nenhuma mistura genética, isso é extremamente importante, porque é uma propagação vegetativa. E o tipo mais comum de enxertia é a garfagem. Então, o que se faz é tirar um garfo, ou que a gente chama de enxerto, que é um pedaço de caule contendo pelo menos 2 ou 3 gemas, e esse pedaço de caule, então, é inserido no porta-enxerto, que é uma outra planta que foi decapitada. Então, geralmente se faz uma planta, por exemplo, no caso que eu citei de citros, um porta-enxerto é um limão cravo, por exemplo, e o garfo ou enxerto é de laranja lima. Então, o que se vai fazer é combinar o caule do garfo, do enxerto, com o porta-enxerto, através de um ferimento. Esse ferimento ele vai se cicatrizar, vai gerar ali uma cicatriz e vai haver reconexão vascular entre o enxerto e o porta-enxerto. Essa reconexão vascular garante, então, a alimentação do garfo, do enxerto, pelo porta-enxerto, pelo sistema radicular do porta-enxerto. Então, já estou dizendo aí uma das características essenciais para que essa história funcione. É necessário que haja a reconexão. Então, a gente diz que a enxertia pegou quando há reconexão vascular entre os materiais que forem enxertados. Essa técnica de enxertia é muito comum, principalmente em frutíferas, e aí está um exemplo, por exemplo, de videira. Então, a pessoa está pegando um porta-enxerto de uma espécie de videira, de uma variedade de videira que tenha provavelmente resistência a doenças do solo, e está colocando ali como enxerto um pedaço de caule de uma variedade que produz bons frutos, quer frutos para mesa, quer frutos para vinho. Então vejam que ele faz uma espécie de corte em bisel, que nós chamamos, né, um corte diagonal dos dois lados,
e aí depois faz um corte longitudinal do porta-enxerto, insere um pedaço no outro, encaixa os dois pedaços, e aí no caso ele está amarrando com um filme de PVC, aquele filme de alimento estirável que a gente usa para cobrir alimentos, e ele está usando esse tipo de material para segurar os dois materiais ali juntos enquanto eles ainda não se reconectaram. As formas como esses cortes são feitos é bastante variável, e esse corte é em bisel, que a gente diz, porque justamente aumenta a superfície de contato entre o sistema vascular do enxerto e do porta-enxerto. Aí vocês estão vendo um outro tipo de enxertia, geralmente é feito com plântulas recém-germinadas, com plântulas que ainda são pequenas, exigiriam menos manipulação. Então foram plantadas as duas variedades, enxerto e porta-enxerto, uma do lado da outra, e a enxertia foi feita com a técnica de encostia com a fenda lateral. Então, o corte é feito de baixo para cima na planta que vai ser enxertada, em bisel na planta que é o porta-enxerto. Uma vez que esse enxerto pegue, vamos dizer assim, que deu certo, a planta do lado direito aí, que é o enxerto, vai ser cortada para que então fique a parte aérea do processo de enxertia. Aí vocês estão vendo outro exemplo de encostia, é a enxertia por encostia lateral. Em amoreira, esse tipo de técnica, mesmo com esse material mais lenhoso, permite com que no mesmo porta-enxerto a gente possa enxertar mais de uma variedade ou mais de um tipo de planta como parte aérea. Então, esse caso aí de amoreira, ele colocou um porta-enxerto relativamente de um calibre relativamente grosso e enxertou uma outra estaca de um calibre um pouquinho menor lateralmente. Então, do lado esquerdo ali, provavelmente do lado direito, ele vai poder colocar mais uma ou duas estacas de uma outra variedade. Por que interesse se tem em colocar mais de um enxerto? Muitas vezes o uso é ornamental, isso é muito feito para espécies ornamentais em buganvília, que é a primavera, que a gente chama. Existem exemplos, então, de uma árvore, uma planta, um arbusto de buganvília que produz flores de cores diferentes, e essa enxertia pode ser feita por encostia, por exemplo. Outras espécies em que essa técnica de múltipla garfagem ou de encostia lateral é muito comum também é em hibisco. Então as pessoas conseguem obter em hibisco numa mesma planta várias cores, porque cada um é de uma variedade diferente que foi enxertada. Isso também é muito comum em adênio, que é comumente chamado de rosa do deserto. As pessoas também fazem, é muito popular, a enxertia em adênio, e assim vai. São geralmente espécies ornamentais que fazem bastante sucesso, tipo de enxertia. Mas tomem cuidado que nem tudo é possível. Tem muita coisa que vem na internet aí que é fake, que não é possível, Nós vamos ver daqui a pouquinho quais são as limitações da técnica. Como a gente havia comentado, uma das condições de sucesso da enxertia é que ocorra a reconexão vascular entre o enxerto e o porta-enxerto. E, portanto, o corte em bisel aumenta aquela superfície de contato entre a região vascular do enxerto e do porta-enxerto. Existem, na verdade, máquinas, porque quando isso é feito comercialmente, imagine a dificuldade de você fazer à mão centenas, às vezes milhares de enxertia, como, por exemplo, para fazer mudas de citros. 100% das mudas de citros vendidas no Brasil são enxertadas por causa de problemas de doenças de solo, em que a maior parte das variedades de citros que a gente tem aqui no Brasil, de laranjas, de tangerinas, de limões, não são resistentes. Então, todas as mudas de laranja, limão, etc., plantadas no Brasil são enxertadas. Então, imagine fazer isso em centenas e milhares de mudas. Então, existem máquinas de enxertia. Então, são máquinas que fazem o corte, na verdade, do ramo do enxerto e do porta-enxerto, de tal forma que haja uma otimização da superfície de contato. Então, essas máquinas elas são bastante simples de usar e requer que o porta-enxerto e o enxerto sejam cortados com o mesmo tipo de faca, com a mesma máquina, e isso permite então o encaixe. Tem algumas coisas um pouco menos sofisticadas, um pouco mais simples, principalmente para cortar espécies hortícolas, para enxertia de pepino, enxertia de outras hortícolas, ainda quando a plântula está muito pequena e que tem o talo mais mole, o caule mais mole, que são então uma espécie de giletes, ou de lâminas que são colocadas em V, e isso permite um corte um pouco mais ajustado do enxerto e do porta-enxerto. Outras coisas que podem variar também é a maneira de você conectar o enxerto e o porta-enxerto, ou manter o enxerto e o porta-enxerto seguros enquanto essa reconexão vascular e essa cicatrização do corte não acontece. Aí vocês estão vendo, está sendo usado uma espécie de um gancho
parece um prendedor de roupa, né? Mas é um gancho específico para esse tipo de processo aí. Existem também, a gente chama isso de clipe, é uma espécie de envoltório, parece um tubo Eppendorf cortado, né? Então são clipes de plástico que você consegue colocar em volta para prender o enxerto e o porta-enxerto. Então existe muita variabilidade nisso daí e muito da enxertia é quase uma arte. Depende muito também de você, entre aspas, fazer à mão, né? De você ter a habilidade de fazer o processo rápido o suficiente para que dê certo. Muito bem, então quais são as aplicações da enxertia, né? Claro que o que a gente quer é combinar a parte aérea com a parte subterrânea, como eu havia dado o exemplo de citros, por exemplo, 100% das mudas de citros são enxertadas por causa disso, da combinação de uma variedade de citros, ou às vezes uma espécie de citros que dê bons frutos, com uma variedade, uma espécie que tenha a parte de raiz resistente a doenças e principalmente a doenças do solo, nematóides, etc. A maior parte dessas mudas enxertadas de citros, a parte do enxerto já é uma retirada de uma planta adulta. Isso quer dizer que a planta já está produzindo frutos e ela vai poder ser enxertada então numa planta ainda juvenil. Isso faz com que a planta já estando adulta, a muda produza frutos mais rápido. Então, de novo, não é por causa da enxertia em si, é simplesmente pelo fato de que a estaca que você está tirando para fazer enxertia foi retirada de uma planta adulta. Essa planta já tem condições de produzir já no próximo ano uma safra de frutos. É claro que essa safra vai ser pequena, a planta ainda é pequena, mas existe então uma redução do tempo da planta produzir no campo. Na parte ornamental, é óbvio que existe muita facilidade para justificar essa enxertia, como vocês viram já anteriormente em hibisco ou na flor do deserto. Existe então também cactos, né, o hábito de se fazer essa enxertia para combinar características morfológicas, esteticamente agradam ao comprador, né? Então esses cactos são mais colunares, servem de porta-enxerto, e os cactos um pouco mais globosos são usados como enxerto. Isso também é relativamente simples de se fazer. Como eu havia dito, nem tudo é permitido ou nem tudo é possível. Na aula prática, o que nós gostamos de fazer com os alunos é o que eu chamo de planta de nhoque, né? Porque na verdade você consegue enxertar batata e tomate, os dois são do mesmo gênero, então é completamente possível você ter uma planta como essa que está sendo mostrada aí, que produz na parte radicular batata e na parte aérea produz tomate. A gente chama isso carinhosamente de planta de nhoque, né? Os alunos fazem isso geralmente todo semestre na aula prática. Então, quais são as condições para que isso seja fato ou fake news, né? Como é que as enxertias, até quando a gente pode enxertar uma coisa na outra? Primeira coisa que tem que acontecer é a compatibilidade entre o enxerto e o porta-enxerto. O que eu quero dizer com compatibilidade? Eu quero dizer compatibilidade do sistema vascular. Então, a morfologia do sistema vascular tem que ser muito parecida para que a primeira coisa que precisa acontecer é a reconexão vascular. Então você nunca vai conseguir, por exemplo, enxertar gramíneas, porque as gramíneas têm aqueles feixes vasculares de uma forma bastante desorganizada que não permite fazer com que a gente tenha os cilindros vasculares comuns que a gente tem de cotiledônio. Então é é impossível a gente fazer enxertia de gramínea por causa da morfologia do sistema vascular. Então, geralmente, enxertia só funciona com dicotiledôneas. Como para qualquer outra coisa, né, as condições fisiológicas e sanitárias, tanto do enxerto quanto do porta-enxerto, têm de ser boas. Você não vai enxertar plantas que já estão doentes ou que estão em deficiência nutricional, etc. E um dos segredos é fazer o processo todo bem rápido para evitar quando você corta o enxerto e corta o porta-enxerto que aquele corte resseque. E se ressecou, a conexão vascular vai ser bastante mais difícil. Então tem que ter uma habilidade, essa habilidade é desenvolvida com a prática, claro, ninguém nasce sabendo isso. A rapidez com que você faz o processo influencia no sucesso da enxertia. Então vejam, como a primeira condição para a enxertia ter sucesso é a compatibilidade vascular. E a gente imagina então que quanto mais próximos filogeneticamente forem as espécies que você quer enxertar, maior a chance de sucesso. Como eu mostrei, tomate e batata dão certo porque são do mesmo gênero. Você consegue enxertar espécies diferentes de citros porque são todos do mesmo gênero, e às vezes você consegue enxertar gêneros diferentes. Por exemplo, citros como enxerto em cima de poncirus, que é um outro gênero dentro da mesma família, como porta-enxerto.
Então, são gêneros diferentes, mas são da mesma família. Ainda ocorre uma semelhança vascular suficiente para permitir a reconexão vascular. Mas ninguém vai tentar enxertar, por exemplo, kiwi em morango, ou você vê na internet aquelas árvores que produzem todas as frutas possíveis, né? Então produz kiwi, morango, laranja, tudo na mesma árvore. Isso é mentira, porque essas plantas são filogeneticamente distantes, jamais ocorreria a conexão vascular entre caules de espécies tão morfologicamente distantes assim. Então, o limite é quão distante ou quão próximas são morfologicamente os sistemas vasculares das espécies que você quer enxertar. Tudo é uma questão de testar e ver o que dá certo ou não, mas a gente já sabe de antemão o que tem maior ou menor chance de dar certo. Eu quero ainda enfatizar o fato de que não há transporte de material genético entre enxerto e porta-enxerto. Então, não existe uma mistura de material genético, nenhuma influência fisiológica relevante entre enxerto e porta-enxerto. Então, diz que tem gente que fala assim, a gente enxerta limão em laranja para o limão ficar mais doce, ou alguma coisa. Nada vai mudar na característica fenotípica do material que você está enxertando. Se você enxertar, vocês viram ali na flor do deserto, no hibisco, se você pega o porta-enxerto, pode ser o que for. Se você enxertar uma variedade da flor vermelha, a flor vai continuar vermelha. Se enxertar uma outra estaca, um outro enxerto da planta que dá flor branca, você vai ter na mesma planta um ramo que dá flor branca e um ramo que dá flor vermelha. As características genéticas vão ser totalmente mantidas no enxerto que você colocou. Isso é só uma demonstração científica do que eu estou falando. A espécie ali de cima, ou a planta de cima, são duas plantas de Arabidopsis thaliana, que é o nosso modelo de biologia molecular enxertados. A variedade de cima, ou o genótipo de cima, expressa GFP, que é a proteína que floresce em verde constitutivamente, toda planta floresceria em verde. E a parte de baixo expressa um outro tipo de proteína fluorescente, chama tomato, é uma proteína comercial, recombinante. Então, a planta de baixo expressa o gene para a cor vermelha, a planta de cima expressa o gene para a cor verde. Vocês estão vendo que não existe nenhum trânsito de proteína verde para a parte vermelha e nem da parte da vermelha para a parte verde. Não existe nenhuma mistura genética. Aí é só um outro tipo de exemplo com outros genes que expressam. Tem o GUS, que é essa parte azul ali no A. Só para demonstrar o que eu estou dizendo. Não existe nenhum transporte de material genético entre enxerto e porta-enxerto. Muito bem. Será que a gente precisa enxertar uma estaca contendo 3 a 4 gemas? Quer dizer, não basta enxertar uma gema só, porque afinal de contas é isso que vai brotar, né? A gema axilar que vai brotar. Sim, então existe um outro tipo de enxertia que se chama borbulia, em que ao invés de você colocar um enxerto, que é um pedaço de caule que contém 3 a 4 gemas, você coloca só uma gema, que a gente chama de borbulha, agronomicamente falando, né? Então, você abre um painel, que a gente chama, você faz um corte superficial no caule. Esse corte é suficientemente superficial para que você alcance o sistema vascular interno, que a gente chama de alburne, dentro da parte do caule que você abriu. E você insere nesse caule cortado superficialmente essa sua gema. Aqui, o objetivo é o mesmo, é que haja reconexão vascular entre a gema que você colocou ali e o caule que você está sendo enxertado. Essa gema vai brotar? Depende se houver dominância apical. Lembre que você está enxertando uma gema numa planta que tem um meristema apical caulinar dominante. A gente viu dominância apical na disciplina de fisiologia básica. Então, geralmente o que acontece, essa planta vai ser decapitada logo acima da enxertia. Essa decapitação pode acontecer logo ou dependendo do tempo que essa gema pode levar para ser soldada ou para ser nutrida. Então, vocês estão vendo aí um exemplo de borbulia em pêssego. Abriu-se um painel, coloca lá a gema, de novo é envolvido ali com um plástico só para fixar a gema dentro dessa parte que foi aberta do caule, do porta-enxerto, né? Um filme plástico, pode ser uma fita adesiva ou uma outra coisa qualquer. Então, a hora que você decapita a planta, essa gema começa a brotar. Então, está aí mostrando um pouco mais de detalhe a retirada da gema de uma planta, isso é em roseira, em rosa. Então, retira a gema, abre-se o caule da planta que vai receber essa gema, coloca lá a borbulha ali e depois amarra com um plástico. E aí já está a borbulha que foi fixada, já está cicatrizada e vai começar a brotar.
Quando isso é feito em citros, algumas espécies de citros, se você decapitar a planta logo em seguida, ela acaba prejudicando a enxertia, então o que se faz é esse dobramento, tá vendo? Na hora que você dobra, você enverga assim o porta-enxerto, a dominância apical é retirada, porque, como a gente viu anteriormente na mergulhia, a auxina não consegue vencer a gravidade e fazer esse loop que está aí. Então você torce assim para você quebrar a dominância apical. Essa região, então, que logo abaixo de onde está pintado ali, essa marca de tinta para mostrar onde está o enxerto, está logo abaixo ali, espero que dê para vocês verem, essa planta já está enxertada. Então, como a gente quebrou a dominância apical com essa envergadura, a gema que foi enxertada logo começa a brotar. Então, assim que essas gemas brotadas atingirem um determinado tamanho, essa parte que foi envergada ali é cortada, é removida e a gente tem aí a planta enxertada. Isso é uma planta de citros, provavelmente de laranja, enxertada. Dá para ver bem a parte do porta-enxerto, né, que é um pouco mais marrom, e a parte da borbulha que brotou, que é um caule um pouco mais verdezinho, né? Então vocês viram que a gente usou um enxerto que era um pedaço de caule contendo 3, 4 gemas. Depois nós usamos um pedaço de tecido menor, que era uma borbulha, que era uma única gema. Até onde a gente pode reduzir esse tamanho do enxerto, ou da planta ser propagada? Teoricamente, a gente sabe que as células vegetais são totipotentes, quer dizer, toda célula vegetal viva tem capacidade de regenerar uma planta inteira. Então, a gente pode usar também cultura de tecidos, em que, a partir, teoricamente, de uma única célula, eu consigo regenerar uma planta inteira. A cultura de tecidos é uma técnica de propagação vegetativa, então nós continuamos fazendo clones da planta-mãe. Ela demanda um pouco mais de trabalho, porque os meios de cultura são meios de cultura artificiais e o balanço hormonal, geralmente entre citocina e auxina, decide o que vai ser formado, e a gente precisa de um balanço positivo, ou seja, mais citocinina em relação à auxina para regenerar a parte aérea, para que haja regeneração de meristemas caulinares, e um balanço negativo, ou seja, citocina em menor quantidade que auxina, para que haja regeneração de raízes. Então, usando a manipulação de hormônios, a concentração de hormônios tem que ser decidida ou estabelecida de espécie para espécie, experimentalmente. Não existe uma regra muito fixa sobre isso. A composição do meio de cultura também pode variar bastante de espécie para espécie, então são experimentos que precisam ser feitos um pouco mais sofisticados para determinar o que fazer. Como a cultura de tecidos é uma técnica relativamente cara, principalmente por causa do custo dos hormônios, etc., é uma técnica aplicada para propagação de espécies que têm um alto valor agregado, por exemplo, orquídeas, né? A maior parte das orquídeas que são propagadas por tecidos, que são híbridos, então para fazer a multiplicação vegetativa de híbridos, né, para que mantenha as características das flores do híbrido que foi obtido. Para fazer mudas de eucalipto também, isso é muito usado. Uma árvore de eucalipto tem um valor agregado muito alto, uma floresta muito valiosa. Se escolhem árvores elite, bem retas, que têm características de madeira desejáveis, e essa árvore é clonada por cultura de tecidos, para que a gente possa ter ali centenas de milhares de cópias dessa árvore para compor florestas clonais, que são chamadas. A maior parte das florestas plantadas, principalmente aqui no estado de São Paulo, são todas florestas clonais obtidas desta forma, por cultura de tecidos. As grandes empresas de papéis e celulose possuem, laboratórios de propagação vegetativa de eucaliptos. Isso também é muito comum em abacaxi, banana e morangueiro, principalmente porque a cultura de tecidos também permite livrar as plantas de contaminação com o vírus. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma outra disciplina que se chama cultura de tecidos vegetais, que é a BV 387, que está sendo dada esse semestre também. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre cultura de tecidos, tem essa outra disciplina disponível, tá certo? É isso que a gente queria apresentar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, me mandem e-mail. Se não, façam o exercício correspondente a essa aula. E até mais. Tchau, tchau.